Paz do Senhor Jesus, irmãos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Inês Gonga, para quem não me conhece. E hoje trago mais um vídeo para nos falar um pouco mais da palavra de Deus, partilharmos um pouco mais do conhecimento sobre Deus, que é o melhor que nós podemos fazer na nossa vida. Então hoje nós vamos meditar um pouco no livro de Êxodo, no capítulo 33, a partir do versículo 15. Hoje vamos falar um pouco sobre a ausência de Deus nas nossas vidas, o que a gente vive, o que a gente passa com a ausência de Deus. Então está escrito na palavra do Senhor. Moisés respondeu-lhe: se tu não nos queres acompanhar, não nos obrigues a sair daqui. De que outra maneira podemos saber que o teu povo e eu somos do teu agrado, se tu não nos acompanhares? Só assim o teu povo e eu podemos distinguir-nos de todos os outros povos da terra. Irmãos, aqui a palavra do Senhor está bem clara a nos dizer sobre a importância de termos a presença de Deus nas nossas vidas. Para quem já teve a presença de Deus, já sentiu realmente a presença de Deus, já viveu, crente, cristão que já viveu diante da presença de Deus, já conviveu com Deus verdadeiramente, sabe muito bem o quanto é difícil, o quanto é desagradável ficar sem a presença de Deus. É crente que antigamente podia dormir no escuro, podia fazer o que quisesse, mas depois de um tempo para cá você vê a pessoa até dorme de luz acesa, em casa não consegue ficar sozinha porque tem medo de algum vulto, de alguma coisa. Por quê? Não é porque a pessoa tem medo daquele espírito, ou de alguma luta, ou de alguma coisa que tem afrontado a casa, ou a família dele, ou a vida dele. Não. Até porque essas coisas a gente vive com ele. Nós estamos sempre em batalhas. Enquanto nós vemos aqui na terra, a gente está sempre a lutar com alguma coisa, alguma doença, alguma enfermidade, alguma falta de dinheiro. Estamos sempre a batalhar com alguma coisa, fraqueza na fé, alguma coisa. Então nós estamos acostumados a viver com lutas, a batalhar, o inimigo sempre aperta, mas isso aqui já não é um assunto, já não é uma coisa assim que nos assusta bastante, mas isso passa a nos assustar quando nós vemos que antes dormíamos muito bem, em paz, tranquilamente, porque temos confiança de que Deus está lá, a presença está lá. Então a gente se assusta quando a gente dorme e percebe que aquele que vigiava já não está mais lá, que Deus não está presente. Então a presença de Deus, ela é que nos faz continuar, ela é que nos faz, é que faz com que a gente continue em pé, que faz com que a gente continue na fé, é a presença de Deus. Então no episódio que nós acabamos de ler, no capítulo 33, a Bíblia nos fala do aborrecimento de Deus com o povo de Israel. Deus fala a Moisés: olha, vou fazer de ti uma nova nação, mas vou destruir esse povo porque eu não posso vos acompanhar. Porque se eu vos acompanhar, eu vou destruir esse povo no meio do caminho, porque ele é um povo de duro a servir. Então vou fazer de ti uma nova nação e esse povo eu vou destruir porque eu não acompanharei mais vocês, eu não irei com vocês. Aí Moisés fala a Deus: esse povo não é meu, esse povo foste tu que tiraste do Egito, esse povo é teu, esse povo te pertence. Então se o Senhor não irá conosco, se o Senhor não vai conosco durante o caminho, então não nos obrigues a sair daqui. Por quê? Porque Moisés sabe que podem ter várias outras coisas, até porque Deus prometeu para eles. Ele disse: eu vou mandar um anjo, esse anjo vai vos levar até a terra que eu prometi, esse anjo vai vos dirigir, esse anjo vai estar na frente, vai expulsar todos os outros povos do caminho para que vocês cheguem à terra que eu prometi. Mas porém eu não irei com vocês. A promessa ia se cumprir normalmente, mas por que Moisés não aceitou a proposta de Deus? Porque Moisés estava acostumado com a presença de Deus. Ele sabia que poderiam ter de tudo, poderiam ter aquelas providências que Deus trazia, poderiam estar bem, mas que sem a presença de Deus eles não poderiam fazer nada. A presença de Deus para eles era
no meio do povo de Israel era fundamental que qualquer coisa, assim como nas nossas vidas, sem a presença de Deus a gente acaba, a gente morre, porque Deus é que nos mantém de pé, Deus é que nos reaviva, Deus é que faz a gente ser alguma coisa. Sem a presença de Deus a gente acaba. O inimigo que não tem poder sobre nós, ele passa a ter todo o poder, a exercer todo o poder sobre nós. E por que nós ficamos sem a presença de Deus? Por causa da transgressão, por causa do pecado. O povo de Israel, aqui no capítulo 33, Moisés ficou no monte 40 dias. O povo onde ficou já a fazer festa, fizeram um ídolo, constituíram um bezerro de ouro e começaram a adorar esse animal no lugar de Deus. Deus se irou e o pecado fez com que Deus se afastasse do povo. É isso que a Bíblia diz, que o nosso pecado, as nossas transgressões é que fazem separações entre nós e o nosso Deus. Foi isso que aconteceu com esse povo. O povo pecou, então Deus não queria mais estar no meio desse povo, porque Deus não convive com o pecado. Deus nunca vai aceitar viver no meio do pecado. Ou nós temos que largar o pecado, ou nós vamos continuar nele, mas sem a presença de Deus. Não tem como a gente viver com a presença de Deus, vivendo uma vida de pecado, uma vida onde a gente não teme, uma vida onde nós sabemos que a gente faz errado, mas ainda assim a gente insiste, a gente não quer largar, mas a gente quer ter a presença de Deus. Os crentes dessa época, nós os cristãos dessa época, maior parte de nós só temos a palavra de Deus na boca porque soubemos repetir a letra que está escrito. Não temos a presença de Deus. É muito difícil nesse tempo, muito raro a gente encontrar alguém cheio da presença de Deus, porque nós não queremos deixar, porque nós, os crentes desse tempo, não queremos largar o que nos afasta de Deus, não queremos deixar as coisas erradas que nos afastam de Deus. O mundo está do jeito que está, as igrejas estão do jeito que estão, porque falta a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não somos nada, nós não podemos fazer nada, e é importante o povo de Deus, é importante a igreja perceber isso, que sem a presença de Deus, nós não somos nada, não iremos a lado nenhum, e para isso nós precisamos voltar nos caminhos de Deus verdadeiramente. Lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, quando Deus fala com Salomão o que o povo deve fazer quando pecar para voltar à presença de Deus, Deus primeiro fala que se o povo que se chama pelo nome dele se humilhar, e depois se esse povo orar, e terceiro, se esse povo buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus. Um povo, uma pessoa sem presença de Deus não é nada. Um povo, um crente sem presença de Deus não é capaz de fazer nada. É por isso que temos aí cristãos que estão a passar a vida a adivinhar, pastores que não têm o mínimo de presença de Deus, passam a vida a adivinhar as coisas, a blasfemar o nome de Deus através deles. As igrejas ficam a se perder, as igrejas são mal faladas, os crentes agora são mal falados por causa de gente que não tem a presença de Deus, porque a presença de Deus é que nos conduz, é a presença de Deus que faz com que a gente faça alguma coisa verdadeira. Nós não podemos fazer coisa alguma grande ou pequena se Deus não nos impelir a isso, mas as pessoas pensam que hoje podem fazer alguma coisa, basta pegar a Bíblia, recitar um versículo e pensar que através disso pode profetizar, pode fazer o que quiser, enquanto não tem presença de Deus. Por isso é que vários crentes estão a ser possuídos por demônios, por tentar expulsar demônios sem presença de Deus. As pessoas esquecem que quem expulsa demônio não é voz grossa, não é o que as pessoas, não é o que tem a tua vida ou alguma coisa que pensa que expulsa demônio é presença de Deus. Só expulsa demônio pessoa que tem presença de Deus, porque demônio não vai fugir a voz grossa da pessoa, não vai fugir as artimanhas da pessoa, a beleza da pessoa. A pessoa vai fugir a presença de Jesus que essa pessoa carrega. Pessoas sem presença de Deus a tentarem se fazer de crente, a expulsar demônio, ficam a fazer com que a igreja seja blasfemada, ficam a fazer com que o povo de Deus seja mal falado, porque não tem presença de Deus. A presença de Deus é que nos faz, que faz com que
A gente permanece firme, é Deus que nos conduz. Por isso é que estamos até crente cheio de medo, cheio de crente com síndrome, que nem parece que conhece Deus, que não conhece a palavra, porque falta a presença. Não é medo do demônio, não é medo do diabo, não é medo das lutas, como eu já disse. É medo de saber que aquele que expulsava o demônio não está. Aquele que fazia as coisas, aquele que nos dava segurança de andar na rua em paz, com tranquilidade, é saber que Ele não está mais presente. Verdade seja dita que hoje muitos crentes estão vazios, só têm a letra da palavra na cabeça, mas a presença de Deus já perderam faz muito tempo. Porque o povo não quer largar, porque nós não queremos deixar, principalmente nós jovens, pastores, evangelistas, não importa, muitos estão vazios da presença de Deus, sobem no púlpito a se esforçar de tudo para falar alguma coisa da parte de Deus, depois começam a inventar porque Deus não está lá para falar. Quem fala não somos nós, não somos os seres humanos, é Deus que vai falar através da nossa boca. É importante o povo perceber logo, nós percebermos logo que nós não somos nada sem Deus. Precisamos da presença de Deus. Queres ser homem de Deus, usado por Deus? Busca a presença de Deus, busca a face de Deus acima de qualquer coisa. Não pensa que por teres uma voz grossa, por seres bonito, saberes a Bíblia de cor, você já está apto para fazer tudo o que você quiser, tudo de Deus. Isso não é verdade. Quem faz as coisas é Deus. É a presença de Deus. Sem presença de Deus não somos nada. Então vamos parar de tentar ser alguma coisa sem que tenhamos a presença de Deus. Queremos viver uma vida de pecado como a gente quer, para depois a gente ir lá no púlpito profetizar e falar alguma coisa da parte de Deus que Deus nem é que mandou. Deus não falou nada e a gente vai lá se esforçar, tentar adivinhar a vida dos outros. Busca a presença de Deus, isso nem será necessário, não será necessário se esforçar, porque o próprio Deus vai te usar para isso. Por que a igreja de hoje está do jeito que está, o mundo está acabado do jeito que está? Porque a presença de Deus não está retirada do meio do povo. Estamos igual ao povo de Israel, quando a presença de Deus não estava. Deus permitia que os inimigos de Israel viessem, saqueassem o povo, derrotassem o povo em guerras, porque a presença de Deus não estava. E é a presença de Deus que faz de tudo. É por isso que o povo aqui no capítulo 33, ele diz, Moisés falou a Deus, sem a tua presença não nos obriga a sair daqui. Ele sabe que a presença de Deus é tudo, é o necessário para qualquer coisa. Então não vamos tentar viver o evangelho, uma vida de cristã sem a presença de Deus, sem Deus. Estamos a ignorar Deus porque não queremos seguir os mandamentos dele, porque nós queremos viver uma vida de fornicação, uma vida de pecado e depois queremos ter uma vida santa com Deus. Isso não funciona. Ou você larga, ou você deixa de fazer a obra de Deus, ainda não tem vergonha, vão mesmo lá no púlpito, vão mesmo nas igrejas tentar falar da parte de Deus, enquanto você sabe que não tem presença. Ontem fornicou, hoje está subindo no púlpito para pregar. Quem pensa que é? Você tem que ter presença de Deus, você tem que ter Deus tem que estar na frente. É Deus que faz as coisas acontecer. Por que estão a se intitular Espírito Santo? Pelo amor de Deus. O que está a passar com esse povo, com os crentes? Que outra hora era um povo que buscava Deus, que se santificava. Agora não tem santidade, mas nem temor no coração de pensar que não tem santidade. Tem. Mesmo assim sobe num púlpito para falar da parte de Deus. Por isso é que o povo de Deus está do jeito que está, a igreja está do jeito que está. Vamos nos santificar se queremos ser povo de verdade de Deus, povo santo de Deus. Isso é possível se a gente largar. É só nós ver aqui no capítulo 33, quando o povo voltava para Deus, Deus também virava os olhos no povo e a vitória do povo era garantida. O povo vencia nas batalhas, nas guerras, o povo vencia, porque a presença de Deus estava lá, porque Deus fazia, porque Deus restituía tudo que eles perdiam.
é só termos a presença de Deus. Não se esforça a adivinhar a vida, não se esforça a fazer coisa de Deus sem teres a presença de Deus. Busca apenas Jesus Cristo em verdade e em espírito e você vai ver que não precisa se esforçar. Deus fará todas as coisas através de você. Se essa for a vontade dele, você será vaso usado para a glória de Deus. Deus abençoe.